Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite, nossos assessores, nossa assessoria de imprensa. Boa noite, seu Mário. Em seu nome, cumprimentar toda a imprensa aqui local. Boa noite, é o Chico, nosso grande militante do PDT, dos sobreviventes do PDT, né, Chico? E também homenageado essa noite, com certeza, Chico, muito merecido. Sei da sua luta aí, da sua contribuição já feita por Campo Novo. E boa noite a todos que nos ouvem e nos assistem através dos meios de comunicação local. Senhor presidente, quero começar aqui fazendo uma cobrança junto ao secretário de Infraestrutura, para que Vossa Excelência leve aí ao secretário que temos muita reclamação, muita cobrança, senhor presidente, de lâmpadas queimadas, principalmente no Jardim das Palmeiras e Jardim Olenca, mas principalmente no Jardim das Palmeiras. E nós já não temos mais, senhor presidente, como justificar, porque vão nos informando de que estão adquirindo material, mas esse material deve estar vindo de Tartaruga ou de Jegue, porque não chega aqui e o pessoal continua a cobrança. Inclusive, senhor presidente, fazendo apelo já nos meios de comunicação, para ver se pelos meios de comunicação eles conseguem, porque pela Câmara os vereadores já estão careca aqui de cobrar e não temos nenhuma resposta. E a população continua pagando a sua taxa de iluminação, mas sem ter lá a iluminação em frente à sua casa. E principalmente se tratando do Jardim das Palmeiras, colega vereador Valdir Clay, hoje conversando, está novamente uma grande onda de assalto, principalmente naquele bairro, por hoje ser um bairro grande e populoso, e aí isso ainda vem ajudar, né, os meliantes a fazer as suas ações. Por quê? Porque está escuro, as ruas estão à escura. E nós andamos lá e fomos realmente conferir, e realmente faz vergonha dizer que a população paga a taxa de iluminação pública, mas não tem iluminação. E reclamar na prefeitura, já falaram que não adianta. Na Câmara também não, já começaram agora a apelar para os meios de comunicação. Concede parte, vereador. Pois não, vereador. Foi feito um convênio com a promotoria pública para as indicações de cunho coletivo se passar pela promotoria. E uma delas é da iluminação pública. Várias delas. E o promotor fez um requerimento para a prefeitura solicitando apontamento, quantos pontos e aonde seria essa deficiência da nossa indicação com relação à iluminação pública. E a prefeitura respondeu que não tinha um caso de deficiência de iluminação pública. Então, estão brincando com a cara da Câmara e também da promotoria pública. Nós fizemos, vereador Milton, um documento para que a população assine, falando aqui no meu endereço tal, existe uma deficiência, para nós ingressar também numa ação civil pública. Obrigado. Eu que agradeço, vereador. Com certeza, a pessoa que deve ter respondido esse requerimento, com certeza se baseou na frente da casa dele. E espero que não tenha feito na frente da casa do prefeito. Ali deve ter iluminação. Porque nas Palmeiras, no Olenca, faz vergonha nós andar. E cobrar dessa casa aqui já não adianta. Eles nem estão mais confiando na cobrança dos vereadores. Por quê? Porque realmente não estão sendo atendidos. Também, senhor presidente, bastou das primeiras chuvas que a nossa cidade está tomada de buraco. Todas as ruas pavimentadas mais antigas estão precisando urgente aí de uma operação tapa-buraco ou de uma recuperação. E o secretário vai ter que se programar e colocar uma equipe desde já fazendo aí essa operação tapa-buraco, porque sabemos que ainda tem aí um intervalo das chuvas realmente ficar intensa.
que ele faça essa programação e de imediato já dê início aí, senhor presidente, porque senão não vai vencer. Nas Palmeiras nem se fala. Quando se fala em Palmeiras, dá dó dos moradores do Jardim das Palmeiras. Por quê? São contribuintes igual aos outros bairros, mas infelizmente o descaso pelo poder público, o descaso do executivo com aquela população é muito grande. Basta ir lá visitar. O maior bairro da nossa cidade hoje, mas infelizmente essa é a situação que está. Nós hoje, se andarmos lá, cada quadra tem uma cobrança. É asfalto recém-entregue, que é uma vergonha falar que aquilo lá é uma pavimentação, mas o dinheiro está lá, dinheiro público. E a fonte, o bolso do contribuinte. Lá, galerias não funcionam. As primeiras já estão trancadas. E as outras estão lá, enrolando a população mais uma vez, senhor presidente. Fiz um apelo, inclusive falei no meio de comunicação, de que tomasse uma atitude de paralisar aquela obra. Faz vergonha, vai dar seguimento daquela galeria. Estão lá hoje fazendo topografia. Deu-se início o período chuvoso, vai mexer em galeria e vai parar a capa, a pavimentação. Alguns dias podia seguir fazendo a capa, a pavimentação, até porque tinha lá uma base subbase pronta. Mas não. A prova de que a empresa não tem um comprometimento e nem o executivo. Não vamos só jogar hoje a culpa na empresa, porque o executivo tem sim, o senhor prefeito Mauro tem sim a sua parcela de culpa, porque conhece, tem o conhecimento do que está sendo feito lá, e acompanha, e admite que continua fazendo aquela aberração que vem sendo feito lá. E também o secretário tem que notificar a empresa, para que pare aquela galeria. Não vai fazer pavimentação, pare de executar aquela galeria, que ficou comprovado, minha gente, que não dá certo, que não vai atender a demanda da água lá, que está hoje unificada e direcionada à galeria da Ceará. Então, os moradores próximos da galeria estão desesperados, mesmo que se criou aquele socorro, aquela vazão ali para o piscinão, que hoje é a pista de motocross, não vai atender. Está claro que não vai atender demanda. Nós tivemos apenas 96 milímetros de chuva no município, gente. Nós temos chuvas aqui, o Chico é conhecedor, de mais de 200 milímetros. E aonde que nós vamos colocar essa água? Hoje, lá no Jardim das Palmeiras, não tem ninguém em Salvador da Pátria, não tem local. Então, eu critiquei e dei sugestão, como conhecedor de quase 20 anos dentro da infraestrutura, de que teria que se tomar de imediato uma medida de estar jogando novamente aquela água para os terraços, que foi o que fizemos aí no passado e que deu certo. Que pega, vereador Boioto, mais de 30% da água que hoje vem da chácara e da rua depois da Ceará, jogaria para os terraços. E quando der a estiagem, novamente tem que escarificar toda a profundidade, tanto do gabião, do piscinão, quanto da pista de motocross, para dar infiltração. Mas principalmente jogar essa água nos terraços. Ativar novamente aqueles terraços e ligar. O tanto de água que vai pegar no terraço é o tanto que o piscinão pega praticamente. Era a válvula que nós tínhamos de socorro antes, jogava toda a água daquele piscinão existente, que é o motocross hoje, para os terraços. Mas não vi nenhum interesse, senhor presidente. Mesmo eu indo lá, mostrando e falando, não vi o interesse. Não sei se o secretário cobra e não estão atendendo, porque vejo lá que o secretário puxa para um lado e outros puxa para outro, o secretário não está conseguindo fazer o seu trabalho. Mas ele tem que tomar uma atitude, senhor presidente, porque hoje ainda estamos a tempo. Quando as chuvas começarem a ficar intensas, não tem mais o que se fazer. E aí? Vão preparar o ginásio, vão preparar as escolas lá para estar retirando os moradores? Porque, infelizmente, está passivo disso. Infelizmente,
aqueles moradores hoje estão passivos disso. E nós aqui não podemos ficar de braço cruzado, esperando mais uma vez. Alerta já veio, o aviso veio. Foi 96 milímetros. Está aí, todo mundo que acompanha tem o valor, não é 200 milímetros como estavam falando. Não, foi 96 milímetros aqui na cidade. Então o alerta veio, o aviso está aí. Nós precisamos apresentar uma solução de imediato. E a minha solução, a minha contribuição é essa. E aí, se alguém tiver outra também, mas o que precisa é de imediato. Não podemos mais esperar que aquelas pessoas, quando acontecer, tomar aí alguma atitude, porque não tem salvador da pátria em certos momentos, e lá é um. A chuva não avisa, não tem previsão. A hora que resolver chover, vai chover, e aí não adianta mais nós desesperar. Também, senhor presidente, quero falar das calçadas. Tivemos muitas cobranças dos contribuintes, com razão, os contribuintes cobrando, inclusive, no final de semana, eu encontrei vários contribuintes reclamando de que o contribuinte está sendo notificado para fazer sua calçada, tanto no Alvorada quanto no Jardim das Palmeiras. Não está se perguntando as condições que o contribuinte tem de fazer. Não se procura as condições. Nós estamos passando por um período difícil. O município justifica, está em contenção de gasto, está passando por dificuldade financeira. O município arrecada mais de 7 milhões por mês e não caiu a arrecadação. O contribuinte, ele sim, com certeza caiu. O comércio hoje, no geral, não vou aqui exagerar, mas é de 30% a mais que caiu. A mais que caiu. E aí, o pai de família, aí o que está acontecendo? O pai de família que tem lá seu carro pago que estava se cuidando justamente pelo período que estamos passando, hoje está tendo que adquirir dívidas, financiar seu carro, fazer empréstimo para fazer a calçada, sem ter como fazer, porque ele tem prazo de 15 dias, podendo prorrogar para mais 15. Foi cobrar a Secretaria de Infraestrutura, ou a Prefeitura, não tem prazo, não tem previsão de iniciar. Por quê? Porque não tem dinheiro, porque não tem orçamento. Não tem prazo de iniciar, talvez fevereiro para frente. E aí, minha gente, quantas áreas públicas nós temos? E a calçada não é feita. E o contribuinte tem 15 dias, podendo prorrogar mais 15 e tem que fazer. Senão ele é notificado e multado. E a prefeitura não. Quem deveria dar o exemplo era a prefeitura. Primeiro faça a sua área e aí sim. Como não está fazendo, não cobre o contribuinte então. Dê lá 90 dias, dê lá 120 dias. Notifique, mas dê esse prazo. Que o contribuinte vai conseguir se adequar dentro do seu orçamento, espremer daqui e dali. Faz um pouco hoje, um pouco amanhã, mas vai ter aí o seu prazo para estar fazendo sua calçada e não adquirindo dívida sem poder. Então, o desespero é muito grande. E o Jardim das Palmeiras, pior, porque não tem nem infraestrutura que presta. Tudo que é feito lá é inacabável. Todas as obras inacabadas. E o contribuinte hoje, sem contar que... Obrigado, senhor presidente. Sem contar que os terrenos são grandes. Quem pega uma esquina praticamente tem que construir uma casa para fazer a calçada. E ele tem que fazer. Então, e a infraestrutura, se tivesse ao menos de qualidade para nós poder cobrar e falar que tem infraestrutura, não, nem isso tem, não tem infraestrutura, não tem nada acabado lá no Jardim das Palmeiras. Tudo que se começa pela metade mal feito, parece que lá é visto com outros olhos, ou o executivo deve que não anda lá ou não precisa daquele bairro, porque lá tudo
é difícil de acontecer. E quando acontece, é mal feito e nós temos que estar lá 24 horas cobrando. E ainda quando vai lá, justifica que os vereadores estão atrapalhando obras. Por quê? Porque querem fazer obras de péssima qualidade e empurrar água lá abaixo naqueles contribuintes. Também, senhor presidente, queria, para encerrar, falar do cemitério. Todos já estão careca de saber da questão do cemitério. Mas o executivo também não está preocupado. Está aí orçamento zero. Não, vai ter que se lançar uma lei proibido morrer em Campo Novo. Se vê que vai morrer, corra para Tangará, corra Sapezal, Brasnorte, enfim, os municípios vizinhos. Campo Novo, o nosso excelentíssimo prefeito vai botar uma lei proibido morrer, porque ele não tem interesse de adquirir uma área para o cemitério nenhum. E aqui está claro, o executivo não tem interesse de adquirir, porque está aqui o orçamento zerado para a aquisição de área de cemitério. E foi dado várias ideias, o vereador Leandro, eu também já falei várias vezes, outros vereadores aqui, dando ideia que se utilizasse aquele espaço lá, seu Mário, utilizasse aquele espaço lá, fazendo um gavetário. Lá em São Borja, Chico, Rio Grande do Sul, tem um gavetário lá no cemitério, que com certeza ocuparia 40% mais de espaço dentro daquele cemitério. Lá tem um gavetário que identifica, e poderia ser feito aqui, foi dada a ideia. Tem vereador que foi em outro município até ver como que é feito, mas infelizmente essa casa não é escutada. E aí quando falo, vereadores cobram, criticam e não apresentam solução. Não adianta, apresentar solução, não é atendido. Não é atendido. O executivo simplesmente não está nem aí com a nossa população. Infelizmente. No mais, uma boa noite a todos. Meu muito obrigado pela presença. E obrigado pela presença, meu amigo Elo.